E nós queremos convidar a todos a leitura na Palavra de Deus no livro de Eclesiastes capítulo 7. Livro de Eclesiastes capítulo 7. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Oremos. Pai, eu te dou graças pela palavra do Senhor. Conceda-nos a bênção de sermos fiéis na exposição da palavra do Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações para que recebamos esta palavra no caráter de palavra do Senhor. Tira de nós, ó Deus, todo o pecado, todo o embaraço, toda a indisposição, e dá-nos avidez para com a Tua palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando ainda cursava o IBEL, como era de costume e é de costume até hoje, no período de férias os alunos vão para os diversos campos, as diversas igrejas, realizarem trabalhos de férias. E eu assumi um trabalho no sul do Paraná, em uma cidade chamada Guarapuava. Lá passei um mês. Muitas experiências. E dentre estas experiências, uma experiência muito triste. Em um domingo, nós recebemos a notícia de que uma criancinha, um menino, filho de uma família da igreja, havia entrado na piscina, na casa da própria família, e não conseguiu sair. Os pais só perceberam quando a criança já estava morta naquela piscina. Foi um dia de muita tristeza. Foi um dia de dor para os pais. Foi um dia de sofrimento para toda a igreja que chorou junto com aquela família. E nós já começamos a aprender ali, que no ministério nós choramos com aqueles que sofrem, nós sorrimos com aqueles que se alegram. E quantas vezes nós nos alegramos diante do nascimento de um filho, mas nós choramos diante da morte de pessoas queridas na igreja. A morte entrou no mundo em decorrência do pecado de nossos primeiros pais. Este afastamento e esta transgressão à vontade santa de Deus trouxe ao mundo a morte espiritual, com desfechos na morte física. Mas graças a Deus, meus queridos, que o Senhor Jesus veio ao mundo exatamente para nos resgatar, para nos salvar e por fim nos dar vitória sobre a própria morte. Este livro de Eclesiastes retrata as várias vaidades da vida. Este livro nos mostra que tudo, quando se busca um fim em si mesmo, sem o temor de Deus, não passa de ilusão na vida. Este livro nos chama a temer a Deus,
a amar a Deus, a guardar a palavra de Deus. Este tema, Eclesiastes, é uma palavra grega, vem de eclesia, que é igreja. Significa aquele que se dirige à assembleia, o pregador, o mestre. A maioria das pessoas aceitam como autor deste livro Salomão. E nestes versículos que nós lemos, ele fala a respeito da morte, falando sobre as várias vaidades da vida. Ele nos chama a sensatez, a considerarmos a necessidade de estendermos a mão àqueles que passam pelo luto. E nessa noite, meus queridos, eu gostaria de chamar os irmãos para observarmos na palavra de Deus o que o Senhor nos ensina por meio da morte. Deus nos ensina, está constantemente nos ensinando pela palavra, mas Deus nos ensina também pelas experiências alegres, e Deus nos ensina também pelas experiências mais amargas e doloridas que nós passamos. Vejamos o que Deus nos ensina pela morte. Primeiramente, Deus nos ensina a sabedoria para viver. Mediante a morte, Deus nos ensina a sabedoria para viver. Você já encontrou com alguma pessoa? Veja bem, eu não vou falar se você encontrou com alguma pessoa que morreu. Mas você já encontrou com alguma pessoa que passou por um momento de grande perigo, como dizem, viu de perto a morte? E essa pessoa diz, depois desta experiência, eu nunca mais fui o mesmo. Encontrou nessa experiência uma sabedoria para viver. Mas nós não precisamos esperar passar por situações assim para acharmos esta sabedoria para viver. Olhando, convivendo pessoas que passam pelo luto, nós podemos também colher a sabedoria para viver. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Os vivos que aprendam a viver, tomem em consideração a realidade da morte e aprendam a viver. A morte nos traz muitos ensinos. E vejamos quais as sabedorias para viver nós podemos colher diante da experiência da morte aí semeada ao nosso lado. Nós tomamos consciência diante da morte de que nós não permaneceremos para sempre neste mundo, que o fim aqui chegará, e que nós precisamos estar preparados para este momento. Quando Ezequias, o rei de Judá, adoeceu gravemente, veio a Ezequias a palavra do Senhor dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Diante da realidade da morte, nós precisamos aprender a colocar em ordem a nossa casa, a colocar em ordem a nossa vida com Jesus, a nossa vida com a igreja, a nossa vida com a família. Precisamos aprender a colocar tudo em ordem. É assim que nós aprendemos a viver, quando nós tomamos experiências, olhamos para a nossa própria vida e dizemos: a minha vida precisa estar em ordem diante do Senhor.
Eu já vi muitas conversões em cultos fúnebres, exatamente porque neste momento a pessoa é levada a refletir sobre a vida, e nós precisamos pensar sobre a vida, e estes momentos nos proporcionam esse pensar. A morte é também um convite a buscarmos um abrigo seguro para as nossas vidas. Nós precisamos de um abrigo que seja tão seguro que a morte não seja capaz de nos separar deste abrigo, porque nós olhamos a morte separando pais e filhos, esposo e esposa, pessoas amigas, pessoas queridas. Será que a morte vai rompendo e vai separando tudo e todos? O apóstolo Paulo nos mostra, inspirado pelo Espírito Santo, que a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, nós aprendemos a viver quando diante da morte nós somos despertados a buscar em Jesus o abrigo, a acolhida, a proteção verdadeira e eterna para as nossas vidas. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, meus queridos, Deus nos ensina a viver diante da realidade da morte. A morte nos oferece também a oportunidade de reavaliarmos os nossos relacionamentos, as nossas práticas, a nossa maneira de viver. A morte nos oferece a oportunidade de sermos melhores, de sermos bondosos para com as pessoas. Muitos dos choros que existem sobre os caixões não decorrem da dor da separação, mas eles acontecem em função do remorso de pessoas que não foram bondosas quando precisavam ser bondosas. E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Sermos bondosos com aqueles que estão em luto, mas sermos também bondosos para com todas as pessoas que estão à nossa volta, enquanto nós temos oportunidade e temos tempo para isso. Você guarda uma indiferença no seu coração contra seu pai, contra sua mãe, seus filhos? Está faltando paz no lar? Você não está aproveitando as oportunidades para demonstrar bondade e amor? Reavalie tudo isso diante do fato de que a morte é uma realidade e Deus nos ensina a viver com sabedoria. Quando o filho de Davi adoeceu gravemente, ele orou, jejuou, clamou, mas o filho morreu. Depois da morte ele levantou, ele tomou banho, ele entrou no templo e adorou a Deus, foi para a sua casa e comeu pão. Ali era o momento de se levantar, porque a vida continuava. Meus queridos, nós aprendemos a viver diante da morte, a viver de forma mais piedosa, mais bondosa, mais preparados, mais conscientes das nossas limitações e da nossa necessidade da graça de Deus, refúgio único
para as nossas vidas. Deus nos ensina por meio da morte. Deus nos ensina a sabedoria para viver. Mas há uma outra coisa que Deus nos ensina. Deus nos ensina também a confiança no poder que vence a morte. A morte humilha a todos, porque os homens se gabam da sabedoria, das descobertas várias, dos recursos para resolver diversos problemas, mas ele se vê impotente e incapaz de qualquer reação diante da morte. Nós precisamos de um poder que vença a morte. Mas existe um poder que vence a morte. E essa é a boa nova que somente aqueles que creem no Senhor Jesus desfrutam. O apóstolo Paulo diz: porque convém que Jesus reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em uma guerra, os vários exércitos lançam mão de diversas armas. Canhões, bombas diversas, submarinos, aviões diversos. Há vários tipos de armas. Mas contra a morte não existe vários tipos de armas. Existe apenas uma arma suficiente: Jesus. Diante de uma enfermidade, há vários medicamentos. E quando você assenta diante do médico e ele começa a encher uma folha, outra folha, outra folha, é perigoso você sair mais doente dali. Você já começa a pensar como é que vai ser lá na farmácia. Mas graças a Deus que existem muitos medicamentos. Mas diante da morte não existem muitos medicamentos. Só existe um remédio diante da morte. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Este poder foi testado no ministério do Senhor Jesus. Nós não estamos falando de uma suposição, nós estamos falando de um poder que foi testado no ministério de Jesus. Vocês lembram que Jesus chegou na casa de Jairo e ordenou que a menina que se achava morta levantasse? Que Jesus chegou até a casa de Marta e Maria e caminhou com elas até o túmulo de Lázaro e chamou Lázaro para sair para fora. Estava sepultado havia 4 dias. E a viúva de Naim, que levava o seu filho em pranto, naquele funeral, chorando a morte de seu filho que seria sepultado, Jesus ordenou que parassem. E Jesus chamou o menino para se levantar. Meus amados, o poder de Jesus foi testado diante de todos. O seu poder sobre a morte. Único remédio, única arma, única solução que se tem. E o próprio Senhor Jesus deu demonstrações, sendo Ele as primícias dos que dormem,
ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia. As pessoas que não conhecem a Jesus encaram a morte com superstições. É preciso colocar uma vela acesa diante do caixão para iluminar o caminho da pessoa. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Sim, Jesus é a luz do mundo para iluminar o nosso caminho. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é as primícias, porque depois dele ressuscitarão na sua volta todos levantarão dentre os mortos, e aqueles que creem ressuscitarão para a vida eterna com ele, enquanto que aqueles que não são de Cristo ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. O Senhor Deus se apresenta como Deus dos vivos e não dos mortos. Você conhece este poder? Este poder habita no seu coração? Jesus é o Salvador e Senhor seu? Achou em Jesus este consolo e esta segurança? É o único remédio e a única arma que existe contra a morte, o Cristo ressurreto, todo-poderoso, Senhor da glória. Deus nos ensina por meio da morte, nos ensina as nossas limitações, a nossa miséria, que somos pecadores, que a morte é realidade, que nós precisamos de um poder superior, e este poder superior é Jesus. Mas não pense que você pode viver sem Jesus neste mundo e depois, lá no fim, Jesus vai dar um jeito para a sua vida. Jesus é Senhor daqueles que entram em aliança com Ele, assumem a fé, recebem a marca mediante o batismo, se comprometem diante do povo de Deus. Deus nos ensina até por meio da morte, nos ensina a viver com sabedoria, nos ensina a depender deste poder que vence a morte, que está em Jesus. E por fim, meus amados, Deus nos ensina pela morte a esperança na glória eterna. A vida terrena se mostra muitas vezes dura, árdua. Encontramos constantemente pessoas reclamando. Jovens, no vigor da juventude, dizendo: eu estou cansado. Pessoas que estão dizendo: estou sofrendo muito. Mas é interessante, meus queridos, que mesmo diante de muitas lamentações nesta vida, as pessoas não querem morrer. De modo geral, querem continuar vivendo, porque a vida é muito boa. Mas se nós achamos esta vida boa, imagine aquela vida na glória eterna, com todas as perfeições do Senhor. Não temos palavras para descrever a maravilha da vida na glória que Deus, o Senhor, preparou a nós. De forma geral, as pessoas não querem morrer. Dinalva e Rita foram criadas por uma tia, morando com os pais, mas essa tia as ajudava muito. E elas gostam muito. Essa tia já partiu. Mas creio eu que até por brincadeira, essa tia dizia, quando estava doente, que não queria dormir. Porque se dormisse, a morte poderia chegar e ela não iria ver. A realidade, meus queridos, é que mais árdua que seja a vida, nós queremos continuar vivendo, porque viver é muito bom, mas viver na glória é incomparavelmente melhor.
O apóstolo Paulo diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E em Filipenses 1:23 ele diz: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O Senhor Jesus contraria toda a lógica humana. Porque na lógica humana, nós olhamos para a morte como um elemento de dor e de sofrimento. Dentro da lógica humana, nós queremos fugir da morte. Dentro da lógica humana, a morte significa sofrimento. Mas o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O Senhor Jesus está dizendo que felizes são aqueles que morrem no Senhor, descansam de suas fadigas. A morte nos ensina, meus queridos, a esperança na glória que Deus mesmo preparou para os seus filhos. O Senhor Jesus fala também da glória do céu, mostrando que ali não haverá luto e não haverá morte. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte nos ensina a olhar para a glória que Deus nos preparou, para o superior que ainda virá. Meus amados, a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, pode trazer alento ao nosso coração. Mas não de Deus, a palavra de Deus nos ensina também a vivermos com sabedoria a presente vida. Nos ensina que há um poder que vence a morte, Jesus, e nos ensina a olhar para a glória. Ah, meus amados, que os nossos olhos se voltem para as promessas do Senhor, que a nossa alma se alimente no Senhor. Para alguns a morte é tão somente um deixar de existir. Para nós que cremos no Senhor, não é isto. Para outros, a morte é tão somente um desencarnar para começar um novo ciclo. A palavra de Deus nos mostra diferente. A palavra de Deus nos mostra que cada um de nós fomos criados com a nossa personalidade, individualidade. A palavra de Deus nos mostra Cristo, a ressurreição e a glória eterna. Meus amados, que Deus console os nossos corações, fortaleça a nossa fé, guie a nossa vida e nos firme nas benditas e poderosas promessas dele. Amém.